Deus abençoe todo o pessoal aí do nosso Facebook. Glória a Deus, uma noite abençoada aí para todos do Face e todos também aí da Web Rádio IPEC. Glória a Deus, Deus abençoe todos os ouvintes. É uma noite abençoada de bênção para todos aí. Gente, nós estamos aqui entrando agora ao vivo, né? Estamos falando aqui do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, aqui de Vila São Luís. Aqui é a Igreja Pentecostal com o Evangelho completo, pessoal, filial. Glória a Deus, uma noite abençoada para todos aí. Nós estamos dando início agora aqui ao nosso podcast, que é um momento, né, de aprendizado, um momento de experiência com a palavra de Deus, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode convidar aí o pessoal, compartilha o link aí da rádio, compartilha também aí o link do Facebook, né? Para que todos possam estar nos acompanhando aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá eu e a minha filha Natasha Calista, tá aqui do meu lado aqui. E tá ali também a Yasmin Calista, ali que tá acompanhando a gente aqui também. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos felizes, né, de estarmos aqui essa noite reunidos, podendo compartilhar da palavra de Deus. Vamos fazer então uma oração inicial, né, para a gente poder começar o nosso estudo. Glória a Deus, pessoal. Nós vamos estar orando aqui para dar início, né, a esse estudo bíblico, é um podcast aqui, cada um fala um pouquinho e o Espírito Santo fala bastante. E você começa a se preparar aí, começa a preparar o seu coração. A gente está com um tema hoje, como ela falou aqui, avivamento, né? Mas você pode estar também entrando em contato aí pelo nosso WhatsApp, que é 021 980 88 1709. Você pode estar entrando em contato com a gente para dar aí a sua sugestão da palavra que você, do tema, né, que a gente possa estar fazendo aqui o nosso próximo podcast. E o pessoal da rádio também, da Web Rádio IPEC, você que está nos acompanhando aí, você quiser entrar em contato conosco nesse momento, nesse exato momento, você pode também dar a sua opinião, ou mandar o tema, ou entrar em contato com a gente por esse mesmo zap, 021, a gente fala do Rio de Janeiro, 021 980 88 1709. Através desse zap, você vai estar falando diretamente com a gente aqui. Você pode mandar sua mensagem, pedindo o seu tema, tá? Ou se você quiser mandar um abraço aí para alguém, aí a gente manda o seu abraço aqui, o seu pedido de oração, glória a Deus, ou o seu testemunho, ou a sua avaliação, né? Às vezes você está gostando aí de participar das programações, você pode estar dando sua sugestão, seu elogio, ou uma sugestão do que a gente pode estar melhorando aí, glória a Deus. E a gente, som, né? Também. A qualidade de som também, o que a gente pode fazer para melhorar. E pessoal, vamos então entrar em oração para que a gente possa começar esse podcast. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença para Te glorificar, ó Pai. E viemos reconhecer que Tu és o nosso único Deus, tem o fôlego da nossa vida em Tuas mãos. Pai, nós viemos aqui em nome de Jesus para Te adorar e dizer que nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós viemos aí com todos os ouvintes da Web Rádio PEC, todos os irmãos aí do nosso Facebook e também do YouTube, que também vai lá para o YouTube, e todas as pessoas que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Pai, nós entramos em oração nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse podcast, abençoar, Pai, esse momento da palavra, esse momento, ó Deus, de aprendizado, que o Seu Espírito Santo possa
nesse momento, Pai, dirigir esse podcast, dirigir, Pai, esse estudo nesse momento que o Senhor envia e a sua palavra vem ajudar a muitas pessoas em nome de Jesus. Estou abençoando aqui a vida da Natasha, que está aqui comigo, da Yasmin, e todos esses ouvintes que estão conosco, Pai, os que ainda vão entrar ainda. Oh Deus, abençoa para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém. E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre avivamento, né? Um tema que é tão importante, né? Ainda mais no século em que nós estamos. É importante que a igreja saiba o que é o avivamento, não é verdade? E aqui vamos ter aqui a nossa introdução do nosso estudo, né? Bom, avivamento, gente, o que é avivamento? Né? A gente sabe que é algo importante para a igreja. O avivamento, ele é uma renovação espiritual, é um despertar da fé e um retorno a práticas mais fervorosas, né? Então, o avivamento, ele é esse despertar da fé, ele é esse renovo, sabe, de práticas lá do nosso primeiro amor, né? Então, o avivamento é esse despertar de um relacionamento, um desejo, né, de ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo do Senhor. É esse despertar da fé, dessa esperança viva, né, que a palavra de Deus traz aos nossos corações. E nós vamos começar no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1, nós vemos aqui um exemplo do que é avivamento, do que é esse despertar em nossos corações, amém? Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode estar nos acompanhando, isso é muito bom para fixação da palavra, gente. Então, se você puder acompanhar aí com uma Bíblia, né? Se tiver um caderno, quiser anotar, isso é muito, muito bom. O nome do nosso podcast é Discípulos, né? E o Senhor falou, ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, é importante que você aprenda, que você anote, que você fixe esse ensinamento no seu coração, para que você possa levar adiante, né, para outras pessoas, né? Como discípulos, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho aos corações. Então, acompanhe aí a gente em nome de Jesus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vemos um exemplo de avivamento. Então, nós vamos ler aqui e vamos ressaltar alguns pontos importantes para que a gente entenda esse assunto. Diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se
e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o menor, e desde o homem até a mulher. Aqui nós vemos que a primeira coisa que aconteceu para que houvesse esse despertar no meio do povo foi que eles ouviram a palavra de Deus, que veio através do Espírito Santo, através de um profeta. Então, uma das coisas que é mais importante para que haja um avivamento, tanto na igreja quanto em cada pessoa individual, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir esse chamado para o despertamento, né? E a gente vê aqui que o rei Asa, ele ouviu essa palavra de Deus, e logo ele chamou todos os povos ali, as gentes, né, que iam até ele, né, para que eles pudessem estabelecer um renovo desse concerto, porque o avivamento, ele também é esse renovo, né? O avivamento, ele traz sobre nós esse renovo de fé, esse renovo de esperança e do Espírito Santo de Deus. Então é importante que primeiramente a gente ouça a palavra de Deus, para que haja em nós esse despertar, esse desejo novamente de estabelecer um concerto e de renovar a nossa aliança com o Senhor. E aqui no versículo 14 diz assim: e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Então aqui o povo, ele ouviu esse chamado para o despertar, esse chamado para o avivamento, e eles renovaram a sua aliança com o Senhor, e com grande alegria eles fizeram esse renovo, né? Com grande alegria eles aceitaram esse despertar para um avivamento, né? E isso acontece na nossa vida. Aqui no versículo 3, ele disse que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a lei, né? Então, acontece durante a nossa caminhada cristã, pode acontecer da gente acabar se afastando da lei, né? Do ensinamento da palavra de Deus. Muitos hoje em dia, né, acabam vivendo sem um sacerdote, não acham que é tão importante ir à igreja, congregar, mas nós vamos ver aqui que para a igreja ter um avivamento, é importante ela congregar, certo? Então é importante que a gente congregue, que a gente tenha um pastor, porque a palavra que vem do profeta, daquela pessoa que o Senhor levantou na nossa vida, para nos ensinar a palavra, é que vai haver esse avivamento, esse despertar. E por que é importante que a gente ouça a palavra de Deus para receber esse avivamento? Porque um dos frutos do avivamento é o arrependimento. Sem arrependimento, igreja, não tem como haver avivamento, né? Aqui o povo de Deus, eles estavam andando distante, porque não havia profeta que o ensinasse. Então eles começaram com práticas, né,
que os distanciaram de Deus, que os levaram para longe dos caminhos de Deus, que foi que eles começaram a adorar outros deuses, né? Começaram na prática da idolatria. Então não teria como eles receberem um despertamento de fé, um avivamento espiritual, estando longe do próprio Deus. Então, para que a igreja ela receba um avivamento de fé, de espiritualidade, ela precisa se arrepender, ela precisa abrir mão do pecado. Tem um versículo, não sei se está em 2 Crônicas também, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar e buscar a minha face, então o Senhor dos céus o ouvirá e sarará a terra, né? Então é importante que a gente se humilhe em obediência, que a gente se renda e se arrependa para que haja avivamento em nossos corações, certo? Sim, inclusive, como você estava falando aí, que é importante a gente ouvir a palavra para ter o avivamento. E no livro lá do João, né, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. Então, Jesus, ele é o avivamento, porque ele é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que viva e eficaz? Porque ela é o próprio Jesus Cristo. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus era o verbo vivo que desceu do céu. Então, para haver um avivamento na nossa vida, temos que estar sempre... O que é um avivamento? Um renovo, como ela falou ali, né? E para isso a gente tem que estar sempre renovando a palavra, tem que estar sempre ouvindo a palavra para se renovar, para renovar a palavra em nós, né? Como Jesus, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então a gente tem que estar sempre se renovando da palavra que é Jesus, né? E Jesus, ele vai estar sempre vivo, avivando, trazendo vida, né? Que é vivo e eficaz a palavra de Deus. Então essa palavra que é viva e eficaz, ela vai estar sempre renovando a gente e trazendo esse avivamento. Não teria como ter, pessoal, um avivamento se não tiver o verbo vivo, que é Jesus. É impossível a gente ter um avivamento longe da palavra, longe de intimidade com a palavra. Ter intimidade com a palavra é intimidade com Jesus. E isso aí, através da palavra, a palavra traz, como ela falou aqui, o arrependimento, traz o quebrantamento, traz o renovo, traz a consolação e o avivamento. Gente, isso tudo está num pacotinho só. O nome é Jesus. Jesus, ele é esse avivamento, ele é tudo acima de todos, né? Então, muitas pessoas podem falar, eu não sei, eu busco tanto, eu oro tanto por um avivamento, eu senti a presença de Deus, mas hoje eu não consigo sentir mais, eu busco, mas será que essa pessoa ela ainda tem intimidade com a palavra? Ela ainda está ouvindo? Ela tem acesso à palavra de Deus? Ela ainda ouve? Porque se, por exemplo, eu me afastei da palavra, né? Posso não estar ouvindo mais a palavra. E aí porque eu quero um avivamento, mas está faltando o principal, que é Jesus, o verbo vivo, né? Que desceu do céu. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E pode existir também aquela pessoa que se afastou da palavra, ela está apagadinha, gente, ela está, sabe? Mas se ela começar a ouvir a palavra novamente vai nascer aquele fogo, aquela chama se acende novamente, vai despertar novamente. O Jó, no livro de Jó, ele falou isso, né? Que ainda que a árvore esteja seca, né? Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que ela esteja no tronco, ao cheiro das águas ela brotará. Pastora, que cheiro das águas é esse? Jesus também é conhecido como água da vida. Então, se ela pode estar apagada, pode não estar sentindo mais a presença de Deus, mas quando ela começa a voltar a ouvir, a voltar a prestar atenção, né? A aplicar o coração dela à palavra, que é Jesus, vai começar a reacender aquela chama novamente dentro dela.
É verdade. Porque o avivamento, ele não vem de um esforço, assim, ele não vem de uma produção da igreja. O avivamento, ele é algo que provém de Deus para a igreja, né? E isso vem através do quê? De uma busca sincera, né? De um arrependimento genuíno, de um quebrantamento verdadeiro, né? E sincero no coração da igreja. Então, é Jesus que aviva a igreja, é Jesus que nos aviva, né? Pessoalmente, individualmente. Então, isso vem do Senhor e não é algo que a igreja faz. Vamos fazer um congresso para avivar a igreja, né? Não é assim que funciona, porque é uma busca realmente, é uma busca intensa, tem que ser uma busca verdadeira, uma busca genuína, mas é o Senhor quem aviva. Nós temos que buscar, não somos nós que produzimos esse avivamento, mas nós devemos buscar esse avivamento no Senhor. E como foi citado aqui, uma das principais maneiras, né, uma das principais formas da igreja buscar esse avivamento é realmente tendo uma intimidade profunda e pessoal com a palavra de Deus, né? Para ser avivado eu preciso ficar, 12 horas orando, né, consecutivamente, eu preciso fazer um jejum, de 40, de 30 dias e tal, 21 dias. Gente, se nós buscarmos dedicação à palavra de Deus, em ouvir, em meditar, isso traz esse avivamento. Como a pastora citou aqui, que o avivamento ele também é um renovo. E a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como que a nossa mente ela é transformada e renovada? Ela é através da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, isso traz renovo sobre o nosso entendimento, isso traz arrependimento, quebrantamento, e isso sim é que vai gerar na igreja o avivamento, para que a gente possa viver um transbordar da glória de Deus, um transbordar da presença de Deus, como o profeta, né, como Deus falou aqui para o rei Asa: eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Então, enquanto a igreja ela tiver essa preocupação, essa decisão de buscar ao Senhor, essa dedicação, esse zelo pela presença, pela santidade, sabe, esse temor, essa reverência acerca da palavra de Deus, então a igreja vai ser sempre avivada. Porque avivamento, gente, não é um evento, né? Tipo, a igreja ela anda um período morna e de repente ela é avivada. E depois ela anda um período morna, de repente ela é avivada. Não, a igreja ela pode estar sempre avivada. Depende da sua, da intensidade que você busca o Senhor. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que a igreja primitiva, ela estava sempre avivada, né? Sempre tinha batismo com o Espírito Santo, muitos milagres, sempre tinha um mover sobrenatural, né, de Deus, porque a igreja ela buscava constantemente, incessantemente, a igreja estava lá, ela se reunia em oração, ela se reunia em comunhão uns com os outros, e nós vamos falar daqui a pouquinho que isso também faz parte do avivamento da igreja, a comunhão uns com os outros, esse tempo de oração, de intercessão, tudo isso traz avivamento sobre a igreja. Inclusive, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. É claro que eu acho, pessoal, isso é a minha opinião, né? Assim, particular. Até eu mesmo, porque a mudança dos séculos, até eu mesmo como pastora, isso é um fato assim, particular. Isso aqui já é uma coisa particular minha com Deus que eu vou compartilhar com vocês. Até eu como pastora, eu procuro e eu quero muito poder chegar lá. Eu acho que esse século é um século de pouca oração, em vista do que
os profetas, o pessoal orava lá atrás, né? Que eles tinham muita intimidade com a palavra e era muito tempo de oração. Quanto mais tempo você está na presença de Deus, mais cheio você é. Mas tem pessoas que fazem muito, vão muito para um lado e não vão para o outro. Por exemplo, que nem você falou, 5 horas orando, mas eu não tenho intimidade com a palavra. Você falou, não é só isso que traz avivamento, você tem que ter intimidade com a palavra. Aí isso que você falou aí me lembrou do profeta Elias, que os profetas de Baal, eles oravam, né? Oravam, sei lá, invocavam lá os deuses dele, incessantemente, se não me falha a memória, foi durante toda a noite, né? Não sei se foi mais de um dia, sei lá. Foi bastante tempo. Eu sei que uma noite inteira eles invocaram lá. E Baal, eles se cortavam, ofereciam sangue como sacrifício por uma resposta, aquela coisa toda, e não houve uma resposta. O profeta Elias, ele fez uma oração que não durou, gente, eu acredito que não durou 10 minutos, porque foi uma oração muito rápida. Ele falou, pediu a Deus, né, que caísse fogo do céu, e para que esse povo veja, conforme a sua palavra, eu fiz todas essas coisas. Foi uma oração rápida, entendeu? Pai, né? Responda, para que esse povo veja que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Foi uma coisinha que eu acho que não durou nem 10 minutos. E o que eles estavam ali se cortando a noite toda, aquela coisa toda, o Elias, uma oraçãozinha pequena, que não demorou 15 minutinhos, o fogo desceu, irmão, mas desceu de uma tal maneira que ele ainda mandou fazer um rego lá em volta, ainda mandou jogar água e aquele fogo lambeu aquilo tudo. O povo ficou maravilhado. Mas o que acontece? Aí é que entra essa parte que você falou. Não é só a oração, porque eles ficaram invocando Deus, claro que não era Deus, mas não precisava disso tudo. Uma pessoa com intimidade com a palavra, é claro que você vai, eu aconselho você a orar. Quanto mais você orar, melhor. Mas você tem que ter intimidade também com a palavra. Não adianta você orar, se você não tem o verbo, não tem a palavra, você vai estar orando sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter Jesus em primeiro lugar. Jesus disse, sem mim nada podes fazer. Então a oração dele foi pequena, foi curta, mas ele sabia o que estava fazendo, ele estava alicerçado na palavra, ele tinha o verbo, né? E aquele fogo desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto. E ele ainda disse, né? Conforme o quê? Tua palavra. Então, pessoal, para um avivamento, para um milagre, para qualquer coisa na sua vida, tem que ter o verbo, tem que ter Jesus, tem que ter a palavra, entendeu? Exatamente. E eu posso até compartilhar aqui um testemunho pessoal, que eu me lembro que ali na minha adolescência, o tempo em que eu me senti mais avivada pelo Espírito Santo, assim, mais cheia da glória de Deus, foi no tempo assim que a gente abriu um ministério, onde minha mãe pregava ali 3 vezes ao dia, né? E várias vezes durante a semana. E eu ouvia todas as vezes a palavra de Deus. E, nossa, eu me lembro assim que esse foi o tempo em que eu me senti mais avivada pela presença de Deus. Eu orava, né? Jejuava e tal. Mas eu ouvia muito a palavra de Deus, meditava muito, né? Hoje eu ouço, eu medito e tal, mas naquela época, como era em abundância, assim, eu sentia muito avivamento, sabe? Entrar na presença de Deus, sentir a glória de Deus, era um acesso muito livre, muito rápido, justamente por ter a palavra de Deus muito presente na minha vida. E hoje em dia a gente vê uma igreja morna, né? Mas por quê? É uma igreja que, infelizmente, pouco se preocupa no conhecimento da palavra de Deus, sabe? Pouco se importa em ouvir, em meditar, né? A gente pode ver, assim, um exemplo, às vezes na sua igreja pode ter culto, né? Normalmente, 2 vezes ao dia. Aí você vai lá no culto da manhã, por exemplo,
ouve a palavra, mesmo que você não tenha nada para fazer à noite, você decide ficar em casa, você decide não ir à igreja. E aí a igreja quer ser avivada, sabe? Mas rejeitando a palavra de Deus é complicado. Então, quanto mais a gente amar a palavra de Deus, quanto mais a gente se aproximar da palavra de Deus, mais a gente consegue receber esse avivamento. É certo que nem todos podem participar de todos os 2 cultos ali, né? Por conta de trabalho, estudo e tal. Mas dia de domingo, assim, a gente poderia fazer esse esforço de conseguir ouvir a palavra mais vezes, porque isso edifica a nossa fé e com certeza traz um avivamento mais forte, né, sobre a nossa vida. E aqui no livro de... Agora nós vamos falar um pouco sobre um dos maiores avivamentos, né, que aconteceu na história, que foi a descida do Espírito Santo, né? Quando os discípulos foram selados pelo Espírito Santo, creio que começou ali, né, um dos maiores avivamentos da fé cristã. E a gente vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. Quando a gente fala em avivamento, né, a primeira coisa que vem à nossa mente é o Espírito Santo de Deus. E é importante a gente ressaltar também que, como a gente viu ali em 2 Crônicas 15, né, que a palavra de Deus veio sobre a vida do rei Asa, é importante a gente ressaltar que o Espírito Santo é quem usou aquele profeta, né? Então, mas eu ouço muito a palavra. Mas é importante a gente analisar e avaliar se a pessoa que tem pregado o Evangelho, né, para nós é uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é um ensinamento realmente que vem do alto e não apenas da própria pessoa, de estudos ou da carne, né? Tem que ser uma palavra inspirada. Essa palavra inspirada pelo Espírito Santo é o que de fato vai trazer avivamento sobre a igreja. Lá no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitantes dos judeus, varões religiosos, e de todas as nações que estão debaixo do céu. Nós vemos aqui que os discípulos, né, não estavam apenas ali os 12, mas estava ali 120 discípulos que perseveraram, né, em buscar o Espírito Santo e o avivamento. Eles estavam reunidos em um determinado lugar. Então aqui nós já vemos um exemplo de que o avivamento, ele também vem através dessa comunhão da igreja um com os outros, né? É importante a gente se reunir com os nossos irmãos para um momento de oração, para ouvir a palavra, né? Para adorar ao nosso Deus. Isso também traz avivamento. É importante que a gente busque em Deus esse avivamento, em particular, né? Ali estudando a palavra, a nossa oração em particular, a nossa adoração ao Senhor, mas a comunhão entre os irmãos também traz esse avivamento. E eu imagino aqui, né, que esses discípulos, eles estavam ali buscando, orando, né, se consagrando, dedicando aquele tempo ali para adorar ao Senhor, para orar, né, para buscar a face, para se humilhar, talvez se arrepender, né, para receber um quebrantamento, e de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Então aqui a gente já vemos um exemplo
Você que deseja ser selado com o Espírito Santo, deseja receber o dom do Espírito, falar em línguas, né? A gente já vê aqui uma forma de como nós podemos buscar isso, que é dedicar um tempo de oração, de adoração ao Senhor, sem pressa, para que você possa receber o Espírito e o avivamento. E no versículo 6 diz: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqui nós vemos também, gente, que o avivamento da igreja, ele traz transbordo, certo? Porque quando a igreja recebeu esse avivamento, recebeu o Espírito Santo de Deus, aqui no versículo... No versículo 6 mesmo, diz assim, que correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, né, e estava confusa. Então, quando a igreja recebeu esse avivamento, recebeu o Espírito Santo, a voz deles ecoaram, e todo mundo começou, não tem como não perceber aquele avivamento, né? Então, quando a igreja ela é avivada, ela é renovada, ela recebe esse despertamento através da palavra de Deus, isso é notório, certo? Vai ser notório ali na sua vizinhança, ali na sua igreja local, no seu bairro. Não vai ter como as outras pessoas não perceberem esse avivamento, esse mover do Espírito Santo, né? Esse despertamento naquele lugar. Na nossa casa, né? Quando nós somos ali avivados pelo Espírito Santo, não há como, gente, conter. Isso é algo que transborda. Uma igreja que ela é avivada pelo Espírito Santo de Deus, ela transborda dessa glória, ela transborda dessa unção e transborda do Espírito Santo de Deus. Inclusive, o avivamento, ele vem através de alguém, né? Por exemplo, o avivamento veio para a igreja através de Cristo, né? Depois Jesus subiu e falou para os discípulos, né? Vós sois a luz do mundo. Não. Disse, vós sois a luz do mundo, né? Resplandecei-vos como astro desse mundo. Então, aquela missão que Jesus veio, que através dele ele trouxe o avivamento, ele hoje está em nós. Nós somos os portadores da luz de Cristo, né? Nós carregamos a glória de Deus, que Jesus habita em nós. Então, através de nós, Jesus traz o avivamento para a igreja, para a sua casa. Eu vou dar um exemplo assim. Já deve ter acontecido, eu acredito que aconteceu muitas das vezes de você ir na igreja, e o pastor está orando, né? E lá cheio do Espírito Santo, falando em língua. E aí ele ora para que todos ali sejam renovados, vem aquele poder de Deus, né? Você sente arrepio, você sente a presença de Deus ali na igreja, que nem você falou, estavam todos ali reunidos. Por quê? Esse avivamento, na verdade, não está vindo do local, dos tijolos, nada disso. Ele está vindo de dentro, está fluindo de dentro de nós. Isso, está vindo de dentro de nós. Já começa lá pelo altar, né? Vai descendo pela igreja, daqui a pouco todos estão sentindo aquela glória, aquele poder de Deus, mas está vindo através de quem? De pessoas, né? De pessoas, como você falou, cheias do Espírito Santo, pessoas que têm intimidade com a palavra de Deus. E para isso, pessoal, é interessante falar aqui que para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você ter o poder de Deus, você não precisa ser especificamente uma pessoa rica, uma pessoa, só os brasileiros, só os estrangeiros. Não, é toda língua, todo povo, toda nação, né? Deus não faz acepção de pessoa. É como a Natasha falou aqui, é uma entrega, você abrir o seu coração, né? A deixar Jesus fluir em você e através de você, né? Que aí, por exemplo, esse homem, esse profeta, que a Natasha falou, o rei Asa, o avivamento veio através dele,
entendeu? De um homem que se entregou, que abriu o coração dele, que foi fiel a Deus, e através desse homem veio o avivamento para aquele povo, né? E é como a Natasha também citou aqui, a pessoa que está pregando também tem que ser uma pessoa que tenha uma intimidade com o Espírito Santo. Não é só você estar pregando da tua cabeça, ou você estudou só ali para estar pregando, porque vai ser uma palavra muito bonita, mas o avivamento mesmo, que é a presença mesmo, a presença do Espírito Santo, aquele despertar, aquele renovo, isso aí só pode vir através de Deus. Então, o pastor e a pastora, né, ou a pessoa que está ministrando, também tem que ter realmente uma intimidade com Deus para fazer fluir ali através dela aquele avivamento também para a igreja. Glória a Deus. E completando isso daí, a gente vê que o avivamento, gente, ele verdadeiramente é um fruto do Espírito Santo. A gente vê que lá no Rei Asa, o Espírito de Deus veio sobre o profeta, que liberou uma palavra e gerou aquele despertar, e gerou aquele avivamento. Aqui a igreja já tinha recebido a palavra de Cristo, o Evangelho, né? Eles já estavam firmados ali naquela palavra, mas veio o Espírito Santo sobre eles, o dom do Espírito Santo, e houve esse despertar, esse avivamento, onde a igreja pôde sair dali, né, e cumprir em nome de Cristo obras maravilhosas. E foi algo muito notório, né, para todos aqueles povos que estavam ali. E a partir dali a igreja sempre avivada, sempre renovada com o Espírito Santo, fizeram obras incríveis. Então é importante que, além da gente ouvir a palavra de Deus, a gente busque de fato o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habitando em nós, sabe, esse avivamento será sempre presente. Não vai ser um evento, não vai ser algo eventual. Vai ter um congresso, vai ter um culto e aí vai ter aquele avivamento. Aí depois aquilo cessa. Não, quando nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, nos dias mais comuns, nos dias mais simples, nós recebemos o avivamento e o renovo. E a gente vai citar aqui algumas das formas que vem esse avivamento, né? Primeiro, como a gente falou, a principal característica, a principal forma é ouvindo a palavra de Deus, mas ouvindo com o coração, com dedicação, ouvindo de bom grado a palavra do Senhor. E aqui no livro mesmo de Atos 2, lá no versículo 37, aqui a gente também vê algumas coisas que nos mostram como a gente faz para buscar esse avivamento. Atos 2, versículo 37, né? Aqui a igreja recebeu o Espírito Santo, recebeu o avivamento, e aí o apóstolo Pedro, ele fez ali uma pregação, né? Falando sobre toda a obra que Cristo veio, toda a obra que Cristo realizou. E lá no versículo 37, né, aquela multidão que ouviu ele, diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui eles estavam perguntando como que a gente faz para receber esse Espírito, para receber esse avivamento, a salvação. Então primeiro eles ouviram, né, a pregação de Pedro, eles ouviram a palavra de Deus, porque o avivamento vem daí. Então eles ouviram a palavra de Deus. Segundo lugar, o Pedro disse: arrependei-vos. Então quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, para que gere de fato um avivamento em nós, a gente precisa ouvir de bom grado, né, para que haja em nós o fruto do arrependimento, do quebrantamento. A gente vai precisar abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, como o rei Asa, que ouviu a palavra de Deus e ele renovou o seu concerto com o Senhor, tirando ali todos os ídolos, né, e renovando a sua aliança com Deus. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque para recebermos o Espírito Santo,
A gente não precisa ser perfeito, né? A gente não precisa estar fazendo tudo certinho e tal, mas precisa haver em nós arrependimento e um real desejo de mudar e de se render aos ensinamentos de Cristo. E no versículo 19 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Senhor tem te chamado, igreja, para um avivamento. O Senhor tem te chamado para ser cheio do Espírito Santo. Isso não é algo para algumas pessoas. O batismo com o Espírito Santo não é só para esse grupo de pessoas aqui, porque prega, ou porque louva, ou porque tem uma carteirinha, tem um título. Não. O Espírito Santo de Deus é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e buscam esse avivamento, entendeu? Então não importa, mas eu sou só membro, ou eu acabei de me converter. Se você crê em Cristo e você deseja e busca esse avivamento, você pode receber o dom do Espírito Santo. E essa palavra aqui que você falou, me lembrou algo, né? Que é preciso arrependimento, porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado no nosso coração. Então, para haver um avivamento, o que é um avivamento? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Um avivamento, Jesus é que vem habitar em você, morar em você. É Ele que te renova, que te fortalece. O Espírito Santo vem para habitar no coração do homem. No coração do homem, no sentido assim, genético, tanto faz quanto homem quanto mulher, né? E para ele morar em nós, é preciso haver um arrependimento, um abandono dos nossos pecados, né? Claro que eu sempre prego lá na igreja que nós não somos perfeitos, só que tem que abrir mão do pecado, porque se ele habita no coração, o coração precisa estar limpo, o coração não pode ter um ódio, o coração não pode ter uma mágoa, o coração não pode ter coisas que impeçam o Espírito Santo de Deus habitar em nós, para que haja esse avivamento, porque não teria como a gente ter um avivamento, Cristo em nós, se a gente estamos presos, né, em alguns pecados, algumas práticas que desagrado, que não tem como. O livro de João, se não me falha a memória, acho que é 16, por aí, está escrito lá que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E aqueles que guardam meus mandamentos, né, esse é o que me ama. Aí ele está falando, se guardardes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, e verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é necessário, como ela falou, um quebrantamento, um arrependimento, um abandono dos pecados, né, das práticas erradas. E muitas das vezes a pessoa fala: pastora, mas eu já tentei de tudo abandonar essa prática, esse pecado, e não consigo. Claro, você não vai conseguir sozinho. Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que procurar um lugar onde pregue realmente a palavra de Deus, e essa palavra é a água da vida. Já falei que Jesus é conhecido como a água da vida. Ele disse assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, você é limpo, você é liberto, você é perdoado, você é liberto dos seus pecados, tudo através da palavra de Deus. Você tem que procurar um lugar onde você ouça a palavra, e o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhando no seu coração, vai limpando, vai tirando tudo que não é dele. Por fim, o Espírito Santo vem, habita na pessoa, ele traz o avivamento, ele traz o fortalecimento, ele traz a consolação, e aí é Deus habitando em nós, né? Nos renovando a cada dia, porque na verdade o cristão tem que ser renovado todos os dias, pessoal, porque todos os dias tem batalhas, tem lutas, tem vitórias, mas tem lutas, né? Como o pessoal costuma dizer, que a pessoa matou um leão por dia. Então, para matar um leão por dia, você tem que ser renovado, você tem que ter força, e essa força vem do Senhor. Glória a Deus. E no versículo
40, né, diz assim, Atos 2, do versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui a gente vê, né, uma pequena sequência do que a igreja fazia, né, a igreja primitiva fazia, para que ela estivesse sempre avivada. Eles, no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina é a palavra. Exatamente. Então, nós precisamos, como igreja, perseverar na palavra. E aqui ele está falando claramente dos apóstolos, né? Que foi aquelas pessoas, né? Os discípulos que foram levantados por Deus para pregar o evangelho. Porque o próprio Jesus, isso é muito importante a gente ressaltar, ainda mais no século em que estamos, né? Com a acessibilidade da internet, né? Como é tão fácil a gente pegar um celular, gravar uma mensagem e tal. O próprio Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? Que era a descida do Espírito Santo. E depois vocês vão, e aí vocês serão as minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins da terra. Então, percebe como é importante a gente ouvir a palavra através de uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque é isso que vai trazer avivamento para a igreja. Isso é importante a gente saber, porque obviamente nós devemos amar a nossa igreja, né? A palavra do Senhor nos ensina a gente não abandonar a nossa congregação, como é o costume de alguns. Mas se você tem vivido anos dentro de uma igreja onde você não tem recebido o avivamento do Espírito Santo, é importante você avaliar se a pessoa que tem pregado a palavra para você, ela está sendo... É uma palavra inspirada por Deus, porque se não for, você pode orar, você pode jejuar, mas não vai haver avivamento, porque o principal pilar, né, para o avivamento é ouvir a palavra inspirada pelo Espírito Santo e perseverar nessa doutrina, né? Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente recebe esse avivamento, mas se a gente começar a não dar tanta atenção, a gente pode sim entrar num estado de estar morno, né, e perder esse avivamento. Então, aqui no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Isso aqui é algo que hoje em dia, infelizmente, muitos têm banalizado, né? Muitos dizem que não é importante congregar, né? Eu tenho a minha fé em casa, eu ouço a palavra pela live, eu leio a Bíblia em casa e tal. Mas para a igreja receber esse avivamento, a gente vê que a igreja primitiva, ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Então, se reunir num lugar como igreja, isso traz maior avivamento, traz a presença de Deus para aquele lugar. Como ministro, né, de louvor pela graça de Deus, eu vejo que existe uma diferença na adoração quando estamos reunidos como igreja, né? A gente tem ali o nosso momento de adoração particular com o Senhor, e a presença de Deus, ela se manifesta, o mover de Deus, ele se manifesta ali no nosso quarto, no nosso particular com o Senhor. Mas quando nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu já percebi que há um mover diferente, há um avivamento diferente, sabe? Quando toda a igreja, ela se conecta em espírito com o Senhor, quando a gente, sabe, alinha o nosso coração, a nossa mente com o Senhor, e a gente não deixa as distrações, nem os ruídos ao nosso redor tirar a nossa atenção do Pai, e que toda a igreja se alinha, sabe, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
traz um avivamento, um renovo, é algo sobrenatural, né? Quantas vezes talvez você já possa ter tido essa experiência? Acredito que a senhora já deve ter tido essa experiência de quantas vezes a gente estava se sentindo assim meio murchinho na fé, né? Meio fraco espiritualmente. E aí a gente vai para um culto onde toda a igreja está ali derramada, sabe, aos pés do Senhor, tá toda a igreja adorando ao Pai, sabe, falando em línguas, e só por você estar ali no meio da igreja, em comunhão com Deus ali, junto com seus irmãos, e você recebeu esse renovo, você recebeu esse despertar da fé, né? Quantas pessoas às vezes saem de casa pensando em desistir, tá? Quer saber? É a última vez que eu vou pro culto, pra mim tá muito difícil, né? Como minha mãe falou aqui, a gente vai ter esses dias de angústia, esses dias difíceis e tal. Então, quantos já pensaram em, esse é o meu último culto, quer saber? Eu vou desistir, eu vou parar aqui, eu tô muito desanimado, tô muito fraco na fé. Mas quando foi lá e teve aquele momento de comunhão ali reunido junto com a igreja, teve a sua fé fortalecida, teve esse despertar, essa esperança, sabe, de perseverar e de continuar na presença de Deus. E o avivamento, é importante ressaltar que o avivamento, gente, ele traz sobre a vida do cristão uma alegria, sabe, uma alegria que transborda, uma alegria genuína, verdadeira. Então, isso daí é um dos pontos importantes, né, da igreja buscar o avivamento, que é para receber sempre essa alegria renovada, receber essa paz, essa esperança e esse despertar no caminhar do Senhor. Então, dos pontos assim que é bem importante para o nosso avivamento é a comunhão, é a reunião como igreja. A gente está reunido como igreja para falar da palavra de Deus, para compartilhar um testemunho, né, para a gente poder adorar ao Senhor, para a gente poder orar, que é o terceiro, que é o próximo ponto aqui, né, do versículo 42, que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações, que também é muito importante para o nosso avivamento, porque a oração é o nosso contato direto com Deus, né? A oração é uma conversa pessoal, uma conversa profunda, íntima com o nosso Deus. Então, com certeza, essa ligação direta com o Pai traz sobre nós avivamento. Inclusive você está falando aí da união da igreja, né? A palavra de Deus também diz que onde há 2 ou mais pessoas reunidas, ali eu estarei, né? Então, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, Deus está conosco em qualquer lugar, quando a gente ora no nosso quarto e tudo. Mas realmente é muito bom a manifestação assim, do Espírito Santo de Deus também, quando estão todos unidos numa só fé e um só coração. Inclusive, foi até bom você falar sobre isso, que, pastora, por que às vezes o pastor tá falando em língua, o pastor tá tão cheio do Espírito Santo e a igreja parece que ninguém não tá naquele mesmo, né? Não tá sentindo aquele avivamento. Porque a igreja, por mais cheio do Espírito Santo que Jesus derrame lá sobre o pastor, sobre a pastora, a igreja também, eles têm que estar com um só coração, né? A palavra de Deus diz que era um só coração o povo, eles eram unânimes e tinham uma só fé, um só coração. Porque a igreja, quando há divisão na igreja, um irmão não se dá muito bem com o outro, um irmão tem uma mágoa do outro, o irmão não fala direito com o outro, entendeu? Então isso aí entristece um pouco o Espírito Santo. Por mais que o pastor seja cheio do Espírito Santo, isso atrapalha o mover de Deus entre eles, porque eles não estão na mesma sintonia, no mesmo espírito, né? Na mesma unidade de fé. Então há ali uma dissensão, uma divisão, coisa que o Lúcifer fez lá no céu, né? Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus
e anjo contra anjo. Então a igreja ela não pode ser dividida, ela é membro do corpo de Cristo. Você imagina se uma perna, vamos supor assim, eu quero ir numa padaria, uma das minhas pernas quer ir, a outra não. Então vai ficar meio complicado. Como é que eu vou com uma perna só, a outra não quer andar de jeito nenhum? Eu dou um exemplo aqui mais ou menos, quando você tem uma cãibra, né, numa das pernas muito forte, pode ser numa só, te atrapalha de andar, porque você precisa dela também para andar. Então é meio complicado, entendeu? Então a igreja, para ela receber também esse avivamento, ela também tem que se preparar, não pode deixar entrar, né, o ódio, a mágoa, um não fala com o outro, um se dá com o outro, um tem inveja do outro. Essas coisas não podem estar acontecendo com a igreja de Cristo. A Bíblia diz que eles eram um só coração, era o povo. Então a gente, inclusive aqui no próximo versículo, que eu acho que ela não leu, está escrito assim, ó, quer ver? E em toda, em cada alma havia o quê? Temor. Todos eles tinham temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pela mão dos apóstolos, pois todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles eram pessoas sinceras, entendeu? Não tinha aquele negocinho de um jogar farpinha para o outro, Pedro não se dava bem com o Tiago, não existia essas coisas. Um dos mandamentos que Jesus ensinou muito foi: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, né? Então esse é uma coisa muito importante também para o avivamento da igreja, porque se o Espírito Santo de Deus se entristece, por mais que o pastor esteja cheio do Espírito Santo, isso vai travar, vai atrapalhar da pessoa receber o avivamento. O coração da pessoa que vai receber o avivamento também tem que estar limpo, pessoal, para ela poder sentir o mover de Deus. Glória a Deus. Exatamente, porque o que é o avivamento da igreja, gente? O avivamento da igreja é o conjunto de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Foi o que nós vemos em Atos 2. Né? A igreja estava ali reunida num lugar e receberam o Espírito Santo, o avivamento. Então, o avivamento da igreja, esse movimento, né? Porque todo mundo, nossa, fala tanto sobre o avivamento. O avivamento da igreja é exatamente isso. É o transbordar, sabe, de cada pessoa do Espírito Santo. E hoje em dia, realmente quase não vemos isso, justamente por causa dessa divisão dentro da igreja. Né? Como eu falei aqui sobre a igreja reunida ali, adorando ao Senhor e tal, e é um derramar diferente, é um mover diferente do Espírito Santo, e é importante isso, né? Eu costumo dizer que quando estamos no culto, a gente não deve apenas assistir, né? Assistir ali o ministro de louvor, assistir uma banda e tal. Você precisa de fato fechar os seus olhos e adorar o Senhor com o seu coração, sabe? Você se conectar com o Senhor, porque isso vai trazer esse avivamento para toda a igreja, né? Quanto mais pessoas estiverem ali naquele lugar, conectados com o Senhor, assim como a palavra de Deus diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Então, se toda a igreja ela está ali concentrada, olhando para Jesus, adorando a Jesus, é isso que vai trazer esse avivamento, sabe? Porque que infelizmente hoje em dia a gente quase não vê batismo com o Espírito Santo dentro da igreja, porque muitas das vezes estão dispersos ali na hora do louvor, na hora da adoração, não estão conectados, sabe, profundamente. Qualquer ruído distrai, né? Uma pessoa entra... Sobre isso que eu ia falar também. Isso atrapalha muito, gente. Demais. A pessoa não está com a mente ligada, timidez, vergonha. Mas o outro do meu lado vai ficar... Vai me ouvir, eu não tenho uma voz bonita. E não é nada disso que o Espírito Santo, gente... ele está prestando atenção, né? A palavra do Senhor diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade.
Então, quando você está ali conectado mesmo, sabe, profundamente com Deus, e o ministro, essa é a missão do ministro de louvor, gente. Esse é o ministério. Porque, assim, adorar a Deus, né? O ministro de louvor, para adorar a Deus, ele não precisa estar no altar com o microfone. Ele tem a sua intimidade, seu relacionamento com Deus. O ministro de louvor, ele foi chamado para guiar a igreja por esse caminho de adoração. Entendeu? O ministro de louvor, ele foi chamado para trazer esse avivamento, para trazer esse despertar, né, ao coração da igreja, para trazer esse mover do Espírito. Só que se só o ministro de louvor ele estiver ali avivado, né, e a igreja ela fechar o coração para não receber esse avivamento, então a gente não recebe esse transbordo do Espírito Santo. É importante, nesse momento da adoração, a igreja se conectar profundamente, sabe? Não se importar com quem está cantando. Mas de novo esse louvor. Gente, quando nós temos o avivamento do Espírito Santo, nunca é apenas de novo esse louvor, sabe? É sempre uma oração, é sempre uma entrega profunda a Deus, sabe? É um derramar da sua alma, do seu espírito, através daquele louvor ali na presença de Deus. E quando toda a igreja se conecta, quando toda a igreja tá ligadinha ali com Deus, sabe? Acompanha ali o ministro de louvor naquela mesma sintonia, então existe esse avivamento, sabe? Se aflora, transborda de fato ali sobre toda a igreja esse derramado do Espírito Santo. Isso é importante porque quanto mais pessoas têm esse entendimento do que é o momento do louvor e se entrega a Deus de todo o coração, e quanto mais pessoas transbordam naquele ambiente, esse rio flui sobre aqueles que às vezes está muito fraco na fé, né? Aquela pessoa que já está muito desanimada, aquela pessoa que chegou às vezes ali angustiada, aflita e tal. E assim, a presença de Deus é algo que é irresistível. Não tem como você estar ali perto de Jesus e se manter com o coração endurecido, e se manter, sabe, desconectado. Né? Então, quanto mais pessoas transbordam desse mover, transbordam dessa essência do Espírito Santo de Deus, né, mais isso envolve outras pessoas dentro da igreja. E quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo e transbordando, é isso o avivamento da igreja, é isso o despertar de uma igreja na fé, na espiritualidade, no fortalecimento. Então, a comunhão é muito importante. Vale ressaltar também a importância do momento do louvor no culto, né? A gente, por exemplo, existem muitos lugares onde as pessoas não dão essa tão importância de chegar no culto na hora do louvor. E às vezes as pessoas que acabam não participando do momento do louvor são pessoas que acabam não recebendo esse avivamento. Porque o avivamento ele vem através de ouvir a palavra de Deus? Sim, mas é um conjunto onde vem também através da oração, né, do seu momento de oração, e também vem através desse momento de comunhão e de adoração ao nosso Deus. Como igreja precisamos ter esse entendimento de que o louvor ele não é apenas algo para deixar o culto mais bonitinho, sabe? Para preencher um horário, não. O louvor ele tem suma importância nessa questão do avivamento, porque para a gente receber o avivamento, nós precisamos ter um coração arrependido e quebrantado. E muitas das vezes isso acontece no momento do louvor. Quantas vezes a gente chega na igreja com o coração endurecido para receber a palavra de Deus? Às vezes aconteceu alguma coisa no nosso dia que a gente chega na igreja ansioso, angustiado, aflito. A gente chega na igreja, sabe, com o coração preocupado. Então a nossa mente está muito dispersa, está muito distante de Deus. O nosso coração às vezes está fechado, alguém nos magoou, alguém nos feriu, né? A gente você pode ter passado por algum problema com os seus filhos em casa, com o seu esposo, com a sua esposa, e isso acabou fechando o seu coração para poder receber a palavra de Deus. E o momento do louvor
é esse momento onde existe esse quebrantamento. Eu gosto de pensar que no livro de Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador. E ali na palavra do semeador diz que a palavra de Deus é a semente, né? E o nosso coração é a terra onde essa semente ela é plantada. E eu costumo pensar que o louvor é a parte onde prepara essa terra, né? Às vezes, para a gente plantar, né, uma semente comum, a gente precisa preparar a terra. Às vezes a terra está endurecida, então a gente precisa soltar essa terra, a gente precisa molhar essa terra, amaciar para que ela possa estar preparada para receber a semente. Então, isso acontece no mundo espiritual, para que a parte do louvor, ele vai amaciar o seu coração, vai quebrantar o seu coração. Às vezes o Espírito Santo vai falar ao seu coração sobre perdão, por exemplo. Você tem que liberar o perdão, você tem, né, a importância de liberar o perdão. E muitas das vezes, na parte do louvor, você já chega lá com o coração cheio de mágoa, chateado, cheio de razão, tipo, não, fulano não merece o meu perdão e tal. E ali ouvindo louvor e tal, ouvindo sobre, né, o amor de Deus, o Senhor vai ministrar um louvor ao seu coração que já vai dar aquela quebrantada, já vai, sabe, arar o seu coração, a terra do seu coração, e já vai estar preparando para quando você receber a palavra de Deus, você receber ela de bom grado, e aí você poder receber o avivamento do Espírito Santo, que vem através do arrependimento e do quebrantamento. Então, uma das coisas muito importantes que traz esse avivamento sobre a igreja é o momento de adoração, é o momento de louvor. Então, é importante que você chegue no culto na hora do louvor, para que Deus já vá trabalhando seu coração, vai tirando a ansiedade, né, vai tirando as preocupações diárias, já vai preparando essa atmosfera espiritual para que você esteja pronto e disposto para receber a palavra de Deus. É importante, como cristãos, ainda mais se a gente deseja o Espírito Santo e o avivamento, a gente também ouvir louvores, né? Tá ali trabalhando, tá ali fazendo alguma coisa, a gente poder ouvir louvores. Isso vai trazendo sobre nós também essa edificação de fé e o avivamento espiritual. Pois é, inclusive, como você está falando aí da parte de louvor, né? Realmente. E para haver um avivamento, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é o avivamento, ele tem que vir, né? Ele tem que vir e derramar o Espírito Santo dele sobre a pessoa. E a palavra de Deus diz que Deus, ele procura, preste bem atenção, os verdadeiros adoradores. Ele procura. Então, se você procurar ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, abrir seu coração, isso significa que ele vai achar você, porque ele procura os verdadeiros adoradores. Então, isso é muito importante, o momento da adoração, né? E a palavra de Deus também diz que, como ele falou daquela mulher da Samaria, né? Que se nós beber a água que ele nos der, fluirão rios, né? Que jorram para a vida eterna. Então, e ele disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, esse rio vai jorrar dentro de você, esse avivamento, né? Esse fluir, esse renovo do Senhor. E é muito importante, gente, a adoração, ela traz uma intimidade muito grande também com Deus. Além da palavra, da oração, é muito bom. Você adora a Deus. E dizem que é um sacrifício de louvor, mas não é um sacrifício. Você sai dali renovado, você sai dali quebrantado, você sai totalmente diferente. Então é muito legal, muito importante essa visão aqui que ela acabou de passar aqui sobre a adoração. E eu sei, pessoal, que vocês não queriam que isso acontecesse, nem eu, mas a gente vai ficando por aqui. Eu não sei se tem mais estudo aí sobre avivamento, que se tiver a gente pode deixar para o próximo, porque isso aí é uma coisa que vai dar pano para manga, pessoal. Porque tem muita coisa boa para falar sobre avivamento. A gente pode deixar o nosso próximo podcast,
Mas não fica tristinho não, que a gente vai voltar em nome de Jesus. Tanto aí na web rádio, todo mundo, um abraço aí para todos os ouvintes aí e para o pessoal aí também do Facebook, também do YouTube, em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí, esse foi o nosso podcast de hoje. Lembrando que todos os episódios do nosso podcast vai estar disponível numa playlist lá no YouTube, Fabiana Calisto. A playlist é podcast Discípulos, né? Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, você pode estar dando uma olhadinha lá. Se possível, né, gente, sempre compartilha para que essa palavra possa alcançar mais vidas, né? Como discípulos, essa é a nossa missão, espalhar e propagar o Evangelho de Cristo. E o nosso próximo podcast é sempre uma segunda, sim, uma segunda não. Então, você pode estar mandando aí o seu tema para a gente poder estar colocando aqui nos nossos próximos podcasts. Você pode estar mandando aí as suas sugestões, né? Em nome de Jesus. E aí nas redes sociais a gente sempre vai estar anunciando o próximo tema e o dia do nosso podcast. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu queria convidar vocês para fazer uma oração com a gente. Se você puder compartilhar o link dessa gravação da live, vai ser uma bênção para ajudar. Amém? Pessoal, a receber essa palavra do avivamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse momento de ensinamento, por essa palavra, onde eu venho abençoar todos os ouvintes, todas as pessoas que estão, Pai, conosco aqui pela web Rádio PEC, pelo Face, outros que vão estar pelo YouTube. Pai, que em nome de Jesus todos recebam o poder do Senhor, o avivamento do Senhor, que todos, ó Pai, possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Eu estou abençoando a vida de cada um e agradecendo por mais esse estudo do nosso podcast em nome de Jesus, que a Sua palavra possa alcançar cada dia mais a vida das pessoas. Pai, eu agradeço o Senhor, louvo o Senhor aqui também pela vida da Natasha, da Yasmin, de todos, e que o Seu nome seja glorificado cada vez mais em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, estou aproveitando aqui para convidar vocês para amanhã, terça-feira, às 8 da manhã e às 18 horas, o nosso culto de cura divina, tá? Temos cálice da saúde, que nós vamos estar entregando aí em nome de Jesus, tá? Vocês é nosso convidado, não perca em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Um abraço para todos do Face e da Web Rádio PEC em nome de Jesus. Espera aí. A paz do Senhor, gente. Até o nosso próximo podcast em nome de Jesus. Glória a Deus.